O mundo espiritual, ele não obedece falar alto, gritar, comando de quem não tem autoridade. Então, o que acontece? Quando o cristão ele adquire autoridade, ele adquire governo espiritual. Eu tive várias experiências com isso, por quê? Porque tem uma espada de autoridade que a gente recebe quando a gente busca pela autoridade. Essa espada, ela é pesada, não é qualquer um que consegue levantar. Então, só quem sabe de mundo espiritual vai entender isso daqui. O cristão que não busca autoridade no mundo espiritual, ele não tem governo. E ele pode gritar, ele pode fazer o que for, que nada vai acontecer. O mundo espiritual não vai obedecer a ordem que ele dá, a ordem de comando. Tá? Porque para dar ordem de comando em algumas situações tem que ter autoridade. Igual tem obra de feitiçaria que se você der ordem para quebrar sem autoridade, ela não é quebrada. Tem que ser alguém que tem autoridade. Tem demônio que não sai se a pessoa não tiver autoridade. O nome de Jesus, ele tem em si toda a autoridade. Só que o nome de Jesus, ele tem, para ser usado na sua totalidade, a pessoa que está ali proclamando esse nome, ela também tem que buscar. Ela também tem que buscar autoridade para ela conseguir ter ali com excelência o resultado. Uhum. Então quer dizer que existem níveis de batalha, então? Sim. Níveis de batalha. Vamos supor, quando Jesus ele disse assim que a casca casta de demônios que só sai com jejum e oração. Jejum e oração. Então quer dizer, e só isso aí já prova que só o nome de Jesus já não é para determinados tipos de demônios. Sim, então, tem demônio que é alta patente e que se a pessoa não tiver uma vida de jejum e oração, esse demônio não vai obedecer, não vai sair. A casta dele é dura, é forte. Então essa pessoa não vai ter o governo espiritual suficiente para estar ali batalhando. Por isso que não podemos orar por qualquer pessoa. Por quê? Tem gente que fala, Deus mandou a gente orar um pelos outros, mas Deus mandou a gente também vigiar. Deus mandou a gente orar uns pelos outros, mas devemos consultar o Senhor antes de orar. Por quê? Porque você vai pegar uma batalha e não está em jejum e oração. Está um mês sem jejuar e sem orar. E você pega ali contra um principado, uma potestade. E aí ali você vai ser todo quebrado. Porque aquele demônio, ele não vai te obedecer. A ordem de comando que você der não vai funcionar. Mesmo que seja através do nome de Jesus, você vai ficar protegido. Deus vai te proteger, não vai deixar você morrer. Mas vão vir lutas enormes para sua vida que talvez você vai ficar todo quebrado, você não vai aguentar. Então, para a gente não se quebrar todo, devemos o quê? Orar, jejuar, estar com a vida no altar. Para entrar numa batalha, tem que estar muito, muito bem protegido, muito bem armado. Tem que ter estratégia, tem que ter armas espirituais para entrar, não é de qualquer jeito. Entendi. Tem gente que acha que é só orar, né? Mas sim. Orar é batalha. O que a gente poderia classificar esses demônios, essas castas de demônios, essa classificação? O que seriam esses demônios tão fortes assim que o nome de Jesus ele não expulsa esses demônios? Você tem alguma experiência quanto a isso? Eu já tive experiência com potestades. Eu olhei em cima da minha casa e tinha uma potestade em cima tentando atingir minha casa. E aí eu orei e Deus falou assim para mim: você tem autoridade para expulsar essa potestade daí. E eu falei: em nome de Jesus, Senhor, envia os seus arcanjos de fogo, que foi o que Deus me deu para falar, para amarrar esses demônios e levar embora. E foi quando eles começaram a afastar da minha casa, começaram a sair. Aquela nuvem negra saiu de cima da minha casa. Então, tem demônio territorial, tem demônio que vai manifestar na pessoa que ele é casta pequena, que são os mais de baixo nível. Tem demônio que já é legião. Aí, na legião, já é uma casta maior. Já
É esse caso, que sai só com jejum e oração. Legião já tem mais de 6.000 demônios dentro de uma pessoa, tá? Cada legião tem mais de 6.000 demônios. Tem gente que tem 10 legiões dentro dela. Então, para você expulsar, a pessoa falou manifesta é porque é legião. Se o demônio falar na boca da pessoa é porque é legião. Quando você vai expulsar, se você não tiver autoridade, ele fala para você, eu não vou sair. Eu não vou sair. E aí tem que estar firme no jejum e na oração. Tem que pedir discernimento do Espírito Santo para ver como que aquele demônio entrou ali. Porque você tem que quebrar a raiz, a porta de entrada, por onde ele entrou. Se foi sacrifício de sangue, se ele entrou através de um pacto, através de maldição hereditária, obra de feitiçaria. Por que que ele conseguiu acessar aquela pessoa ali? Entende? E isso aí você consegue na mentoria. Sim. Você faz. Eu não sei se pode abrir isso. Existem manifestações no meio de mentorias? Existem. É. Muito. Mentoria tanto em grupo como individual. Existem muitas manifestações. E a maioria das manifestações são pessoas cristãs. Que é mais polêmico ainda. Por quê? Porque a pessoa ela pode ter 20 anos de igreja e ter um demônio dentro dela. Porque não passou pelo processo de libertação, ela não passou pela renúncia, ela não confessou os pecados, ela não pediu perdão, ela não renunciou ao passado dela, tudo que ela fez, aquele passado que a avó, que o vô, que o pai e a mãe fizeram. Ela não renunciou e ela não passou por uma oração de libertação e o demônio está ali escondido. Geralmente essa pessoa que, vamos supor, é da igreja, congrega numa igreja e chega lá, manifesta. Nesse caso aí, se a pessoa foi procurar uma mentoria porque ela está passando uma situação muito difícil, Sim. já está sendo, né? Por que você acredita que na igreja tem muitos cristãos assim, dessa forma? Porque eles não passam por o processo de libertação. Acham assim, aceitei Jesus, batizei, tá tudo certo. E aí essa pessoa ela chega em casa, ela não busca. A maioria. Ela é crente na igreja, mas chega em casa, Deus falou para mim, 80% é em casa. Não adianta ir para a igreja, cantar louvor, ler a Bíblia. É lindo aprender. O que devia ter mais ensino também de libertação nas igrejas, que eu não vejo. É muito difícil. Essa pessoa vai para casa e ela continua com o demônio ali familiar, escondido, demônio de maldição hereditária, demônio às vezes de vícios antigos, tá ali, tá escondidinho ali. E o que que acontece? Quando ela começa a buscar em casa, se encher do Espírito Santo, esse demônio não resiste mais de ficar ali, ele sai. Ainda que não manifeste, mas quando a gente se enche do Espírito Santo, se enche do poder de Deus, ele não tem mais espaço, aí ele sai. A pessoa tem que entrar no propósito, jejum, oração. Tem que entrar no propósito. Igual você faz, da palavra. Isso é inegociável, isso não tem... Então, vamos supor, uma pessoa que queira, uma pessoa que tenta fazer isso, tenta entrar nessa rotina e não consegue, ela tá tendo o cansaço, não consegue entrar nessa rotina de jejum e oração, já é um ataque na vida dela. Já. É um